coisas mais difíceis para eu engolir é a falsidade, é a mentira, é essa camuflagem. Eu tinha um amigo que ele demonstrava ser a pessoa mais querida e mais fiel, sempre um brother do seu lado, e quando você for pedir uma ajuda para ele, ele virou a cara e saiu falando mal de você e demonstrou que ele nunca foi seu amigo, mas ele aparentava ser o meu amigo. Quando as pessoas que têm um irmão, têm um brother, tem uma pessoa que ele realmente esperava contar com essa pessoa, e ele sempre aquele sorriso colgate, aquele abraço falso, aquele beijinho, mas na hora que você realmente precisa, você vê que ele nunca foi seu amigo. E assim, em todos os tipos de situações, você tem pessoas que ele se demonstra ser a pessoa mais generosa, o maior doador da comunidade, e ele sempre está lá aparecendo em todos os lugares, mas quando que pedem para ele uma ajuda, ele fala, não tenho, não posso ajudar. Isso pode ser também na religião. A religiosidade também pode ser uma grande falsidade, pode ser só uma camuflagem, uma máscara, uma forma dele se expressar para fora, mas não que ele realmente é isso, e ele vive com isso. Ele pode ter aquela barba, aquele chapéu, aquela aparência super ortodoxa, mas isso é só de fora. Mas lá dentro, ele não tem isso, ele não vive com isso. É só para enganar os outros. E a questão é como lidar com isso. Como realmente lidar com esses tipos de pessoas? Ou comigo mesmo, eu também posso ter na minha vida situações de falsidades. Situações que eu demonstro para todos que eu sou isso e no fundo eu não vivo dessa forma, né? Façam o que eu falo e não façam o que eu faço. E isso, na verdade, é o porco. É o espírito de porco. E, na verdade, por isso que todos associam o não kasher com o porco. Porque o porco é o mais falso que existe. Ele vive nessa falsidade. Para um animal ser kasher, ele precisa de 2 sinais. Ter a pata, o casco fendido e de ser ruminante. O porco, ele tem o casco fendido, só que ele não rumina. Só que para você saber se ele rumina ou não rumina, você tem que realmente conhecer um pouquinho da natureza desse animal. Mas aparentemente, você enxergando para ele, ele fala, olha aqui, ó, eu sou kasher, eu tenho o casco fendido. Mas ele não é ruminante, ele é o único animal de todos os animais do mundo que tem casco fendido, tem um sinal do casco, mas não é ruminante. Então esse espírito de porco, essa falsidade maior, que é a nossa grande dificuldade na nossa vida atual, e neste galut que nós vivemos, nosso exílio é chamado o exílio do porco, ou o exílio de Edom, e Edom é chamado de Hazir. Edom é o Esav. Esaú, o filho do nosso patriarca Yitzhak, irmão do Yaakov Avinu, do nosso patriarca Jacó. Na verdade, existem vários níveis de falsidade, dessa mentira, e veremos agora 2 tipos. Existe uma mentira que o cara ele é mentiroso, mas ele demonstra ser mentiroso. Ele te mente na sua cara e você vê que ele está querendo te enganar e ele continua aparentando ser alguém perverso e malandro. Isso está representado na história do Labão, que era o sogro do Yaakov. Yaakov casou com a Raquel e com a Leia, que eram filhos do Lavan. O Lavan, ele nunca se diz ser um tzadik, ser uma pessoa bondosa, um justo, uma pessoa correta. Quer dizer, ele tentou enganar o Yaakov durante 20 anos, enganou, Yaakov ia casar com a Raquel, na hora do casamento ele trocou e deu a Leia, ele combinou um tipo de pagamento, um tipo de carneiro como pagamento, depois ele trocou, dezenas de vezes ele trocou o tipo de pagamento e o acordo com o seu genro. Ele foi enganando, mas Yaakov ele estava lá trabalhando com esse mentiroso. Mas ele era mentiroso, mas você sabia que ele era mentiroso. Ele nunca se aparentou ser
um homem justo, correto, bondoso. Ele era aquilo, pronto. Demorou 20 anos, mas ele teve êxito. E ele saiu de lá, ele tirou a família inteira e todas as suas posses, todos os seus filhos e todo o sucesso que ele teve lá, ele conseguiu sair dessa situação. Ele conseguiu trabalhar com esse mentiroso e com esse tipo de falsidade. Mas a maior dificuldade que ele teve era com seu irmão Esav. Na verdade, a maior dificuldade não era o de Yaakov com Esav, porque ele foi à guerra contra o Yaakov, foi o Esav enganando seu pai durante a vida toda. Desculpa, Esav mentindo, enganando seu pai, Yitzhak, a sua vida toda. O Esav era o homem do campo, e desde pequeno, desde o Bar Mitzvah, ele matou, traiu, pegou uma mulher casada, roubou, foi contra Deus, vendeu a primogenitura e várias outras coisas que ele fazia. Um homem caçador. Caçador significa que ele caçava as criaturas. Ele enganava as pessoas. E a pessoa que ele mais enganava era seu próprio pai. Yitzhak era cego. O Isaac, o nosso patriarca, o Tzadik, ele enganava seu pai. Apesar que ele respeitava muito seu pai, é meio contraditório, ele era a pessoa que mais respeitava seu pai, mas ele enganava seu pai. Ele queria que seu pai tivesse a alegria dele, então ele enganava seu pai a vida toda. Ele falou, meu pai casou com 40 anos, eu vou seguir os passos do meu pai, eu vou casar com 40 anos. Só que ele casou com duas idólatras, feiticeiras, perversas, que o incenso delas acabou cegando o próprio pai dele. Ele enganava seu pai. Ele chegava com perguntas do Talmud, perguntas complexas da Torá. Por exemplo, ele falava, papai, como que tira o dízimo do sal? E como que se tira o dízimo da palha? Que são duas coisas que não precisa tirar o macer. Mas ele enganava seu pai, demonstrando que ele era uma pessoa muito estudiosa, que nem seu irmão Yaakov, que era um estudioso, para enganar o pai, para o papai pensar que ele era realmente o tzadik. E assim a vida toda enganando o seu pai, a tal ponto que o Yitzhak, na sua velhice, quis abençoar quem? O Esav. Ele não quis abençoar o Yaakov, ele quis abençoar o Esav, porque ele pensava que o filho dele era um bom filho. E na prática, ele acabou sendo enganado pelo Yaakov, porque para você lidar com um enganador, com um mentiroso, você também tem que ir com essa tipo de approach, como no meu outro áudio dessa semana, porque realmente teve que ser dessa forma de enganar o pai, enganar o irmão, mas a vida do Esav era essa. Logo na sequência, ele casou com mais uma mulher. E essa mulher era a prima dele, filha do Ismael, filha do Ismael. Ele queria demonstrar para o pai, olha papai, você não quer que eu case com as Kenanitas, que não é um povo que a gente pode casar? Eu vou casar aqui com alguém de pedigree, eu vou casar alguém da nossa família, família real, filha de Ismael, neta de Abraham, filha do filho de Abraham. Imagina, olha só, é uma família maravilhosa. E realmente ela era uma tzadeket, era uma menina muito especial, ela chamava Mahalat, de Mechilá, de perdão, porque ela foi perdoada, ela fez tchuvá. E ele casou com ela, fora as outras, ele continuou casado com as outras, demonstrando que ele não fez tchuvá, ele não se arrependeu do passado. Ele continuou casado com elas. E assim que foi a vida toda dele, mentindo e enganando. E isso, na verdade, é o pior de tudo, porque ele tem essa mistura do bem e do mal, da verdade e da mentira, da pureza e da impureza, é de tal forma que a mentira dele, o mal dele está totalmente camuflado, totalmente escondido, mascarado, é a linguagem do dia de hoje, máscara. E ele só aparentava ser um tzadik, pessoa boa, respeitando o papai, trazendo comida para o papai, mas ele era um mentiroso de primeira, porque ele tinha aquela camuflagem de super ortodoxo, de super filho maravilhoso, mas ele estava mentindo, enganando o seu próprio pai.
E isso é a nossa maior dificuldade. Por isso que até hoje, mais de 2 milênios, estamos no Galut de Edom, no exílio de Edom, que é o exílio de Esav, porque Esav é o próprio Edom, que isso representa Roma, o exílio de Roma, que estamos ainda hoje, até a vinda de Mashiach. E o nosso trabalho hoje, a nossa maior dificuldade é lidar com esses tipos de pessoas e de situações, e de tirarmos as máscaras, e de revelar, na verdade, a sua verdadeira identidade. Não seja falso. Seja você mesmo, mas trabalhe para que você seja a pessoa correta e não a pessoa falsa. Como tinha um discípulo que na rua, o ano inteiro, ele vestia uma roupagem assim, normal. E quando ele ia para o seu mestre, ele colocava todas as roupas de um Hassid, de um discípulo. E assim ele sempre fazia essa falsidade. Ele ia no Rebbe, vestia uma roupa, e quando ele ia para o ano inteiro na rua, ele estava vestido que nem uma pessoa qualquer. Um dia ele falou, sabe o quê? Eu vou mudar. Por que eu vou ficar mentindo para o meu mestre? Por que eu vou ficar trocando essa máscara? Eu vou no meu Rebbe da forma que eu sou. Ele foi lá de calça jeans, sem casaco, sem chapéu, sem a aparência de um Hassid, de um discípulo, e assim ele entrou no quarto do Rebbe. E o Rebbe olhou para ele e falou, eu pensava que aqui você era o verdadeiro eu, e lá era só o externo. E agora eu vejo que o verdadeiro você é o que você está aqui agora. E você veio com essa aparência, que você vive com isso. Ou seja, nós precisamos tirar as máscaras, mas não mostrar a nossa podridão. Pelo contrário, mostrarmos o nosso lado positivo. Expressarmos o nosso lado positivo, mas que não seja de uma forma falsa, e que sim seja de uma forma verdadeira. E o que vai acontecer quando Mashiach chegar? O porco vai virar kasher. Sim, você vai poder comer presunto quando Mashiach chegar. Hazir é porco, vem da palavra Yachzor, ele vai voltar a ser kasher quando Mashiach chegar. E isso vai acontecer também com Esav. Só então que o Esav será uma boa pessoa, só então que ele vai fazer tchuvá, só então que ele vai ser transformado da forma correta e ser um bom filho e ser um exemplo para nós. Por isso que nós falamos na reza que só então que na era messiânica, que o monte de Esav vai realmente se reencontrar com seu irmão Yaakov, e assim ele sim será transformado em gente boa e tirar essa máscara, e que isso seja muito em breve e que a gente possa levar para a nossa vida esse tipo de comportamento, de tirar essa camuflagem e essa máscara, e que a gente possa tirar essa máscara do corona e a máscara dessa falsidade e demonstrar o verdadeiro sorriso e a nossa verdadeira, pura identidade para todos.